O mundo acompanha com apreensão e angústia o agravamento dos conflitos entre judeus e palestinos. Em 10 dias de ataques à faixa de Gaza, 527 palestinos morreram, mais de 2.000 estão feridos. Médicos palestinos disseram que em cada 60 mortos, 6 são civis, entre eles muitas crianças. Do lado israelense, 5 pessoas morreram, 4 civis e um soldado. De Paris, os correspondentes Sônia Bride e Paulo Zero mostram a busca da comunidade internacional por uma trégua. Uma crise humanitária. Na faixa de Gaza, grande parte da população está sem água. Os bombardeios atingiram as linhas de transmissão e 500 mil de pessoas ficaram sem energia elétrica. Há farinha, mas não há gás para cozinhar. Falta comida e falta combustível. O Egito voltou a fechar sua fronteira, que foi aberta brevemente ontem para a retirada de feridos que já não podiam ser atendidos nos hospitais superlotados da faixa de Gaza. Com muito mais pacientes do que podem atender, os médicos se desdobram. Os corpos são enfileirados no necrotério. Entre mortos e feridos, muitas crianças, mulheres e civis. Que o mundo veja isso, diz o parente da criança morta. Do outro lado da fronteira, Israel também mostra suas vítimas. Esta mulher sobreviveu ao ataque de foguete que destruiu a casa dela. E o único soldado israelense morto desde que começou a ofensiva por terra foi enterrado com honras militares, em meio a muita comoção. Os ataques israelenses avançam pela faixa de Gaza, protegidos por uma nuvem de fumaça. Uma reportagem do diário inglês The Times diz que ela pode estar sendo provocada por explosões de um agente químico chamado fósforo branco. Ele é usado também por ingleses e americanos com o mesmo propósito no Iraque. O fósforo branco não é proibido desde que usado apenas para criar uma cortina de fumaça. Mas sobre uma área densamente povoada como a faixa de Gaza, o fósforo, que pode provocar queimaduras de 2º e 3º graus, aumenta a controvérsia sobre a operação de Israel. O exército israelense não confirmou o uso de fósforo branco na operação que dividiu a faixa de Gaza em 2 para impedir a circulação de militantes e armas do Hamas. Hoje, os tanques já se aproximam das portas da cidade de Gaza. O esforço diplomático foi intensificado para negociar um cessar-fogo, ou pelo menos permitir a entrada de mantimentos, remédios e equipes de resgate. Uma comissão da União Europeia se encontrou com o presidente do Egito, Hosni Mubarak. Ainda hoje, Hosni Mubarak deve receber o presidente da França, Nicolas Sarkozy, que também está em missão de paz pela região. O Egito é importante nesse processo por vários motivos. É o único país árabe que assinou acordo de paz com Israel. Participou das negociações do cessar-fogo que terminou no mês passado. E, além disso, seria pelo Egito que estão entrando as armas e foguetes para suprir o Hamas. E nós vamos conversar agora ao vivo por telefone com o correspondente Alberto Gaspar, que está no sul de Israel, na cidade de Ashkelon, a cerca de 10 quilômetros da fronteira com a faixa de Gaza. Gaspar, boa tarde. Apesar da ofensiva israelense por terra, ar e mar, o grupo islâmico Hamas continua disparando foguetes contra Israel. Sem dúvida, e em grande número. Boa tarde, Evaristo. Em grande número. Hoje, só aqui na parte da manhã, nós mesmos presenciamos 4 sirenes sendo alarmando a cidade de que haveria ataque com foguete. E estivemos no local onde um deles atingiu a casa do rabino da cidade de Ashkelon. Não houve danos maiores, não houve vítimas nem feridos. Mas, sem dúvida, surpreende a capacidade, apesar de todo o bombardeio de Israel, do Hamas continuar disparando seus foguetes. A capacidade deles de fazer isso não parece ter sido afetada em nada. E os brasileiros, hein, Gaspar? Olha, a representação brasileira em Ramala tem o registro de 3 brasileiros apenas que já movimentaram documentos lá nessa representação brasileira. Mas nós temos ideia de que alguma coisa, o comentário de que alguma coisa como 80 brasileiros viveriam na faixa de Gaza. A gente não tem nenhuma informação de que algum deles tenha sido atingido. Hoje mesmo eu conversei com um que eu não tinha conversado ainda, chamado Omar. Ele me disse que estava tranquilo numa parte da cidade de Gaza que ainda não tinha sido duramente atingida, mas que estava esperando, é claro, com grande esperança, esses esforços diplomáticos para acabar com o conflito. www.influir.com.br